Ô, rapaz, eu nem ia gravar, quer dizer, eu ia gravar, mas tô com o astral bem baixo pra ficar gravando o vídeo, cara. Em especial quando não o objeto do vídeo me inspira o bastante, né? E principalmente quando eu sei que vai ter uma enxurrada de dislike, nego enchendo o saco aí por causa disso, mas tudo bem, que se dane. Que é sobre, né, o Blade Runner 2049, aliás, corrigindo dois erros que eu cometi no meu último vídeo. Infelizmente o YouTube não permite que a gente retifique no vídeo, então você tem que fazer essa correção no vídeo posterior, no caso. Eu poderia até pôr uma legenda, mas não tava com saco nenhum para editar mais vídeo. Meu notebook, eu já avisei em outros vídeos, deu problema de novo. E eu tô sem notebook, sem aparelho nenhum que me permita, só por outro fone aqui para não atrapalhar, que me permita editar vídeo, montar vídeo de uma forma mais interessante do que é que eu tenho feito pelo iMovie, né? O iMovie tem as limitações dele. Mas, paciência, vamos assim mesmo, sem muita firula, né? Eu assisti então o tal do Blade Runner 2049, né? Corrigindo outro erro. Um erro é esse, né? 2049, eu não sabia o ano certo para falar naquele vídeo anterior. Blade Runner 2049, o nome do filme. E o nome do artista, eu tenho mania desde isso, cara, desde lá do Namorados pra Sempre, né? Que eu assisti, foi o primeiro filme que eu assisti com Ryan Gosling, não é Gosling, eu falo Gosling, bota esse R no meio, mas é Gosling. Tudo bem, erro básico, nada muito absurdo, né? Vamos combinar aqui. Enfim, Blade Runner 2049, filme dirigido pelo Denis Villeneuve, né? Não mais pelo Ridley Scott, agora foi pelo Denis Villeneuve. E o Denis Villeneuve ele tem uma característica nos filmes dele que ele dá muito valor ao visual, né? Então, como já era de se esperar, o visual que mais me agradou nesse filme, né? No Blade Runner 2049, que não é um visual tão bacana, na minha opinião, quanto o que a gente vinha no filme A Chegada, né? Foi aí o último filme dirigido por ele e deu trabalho até no Oscar e tal. Foi um filme que ganhou Oscars importantes e tudo mais. Concorreu ao prêmio principal até. Inclusive concorreu por direção, né? O Villeneuve chegou a concorrer direção, se eu não me engano, então não lembro bem, mas acredito que sim. O fato é o seguinte, o visual do filme é fantástico, na minha opinião, é o que ele tem de melhor, né? É um futuro sombrio, você tem aquele mundo ultra corporativista, né? E isso ele acaba passando de uma forma, até visualmente falando, é de uma forma até mais forte do que, por exemplo, um filme que foi lançado nesse mesmo ano passou e eu elogiei muito o visual daquele filme, que é o Ghost in the Shell, né? Vigilante do Amanhã. E é um filme que o visual aqui ele é mais ainda, é mais claustrofóbico. Ao mesmo tempo que é interessante que você vê a maior parte das tomadas do filme quando ele quer mostrar visual, que claro, qualquer diretor minimamente decente faria isso, são planos gerais, ou seja, planos abertos que dão enfoque para cenografia como um todo, né? Ele usa muito plano plongé para filmar lá cidades todas sufocadas, né? Por um cinza infinito, né? Então nós temos um mundo extremamente poluído, como o que era mostrado no filme anterior, no Blade Runner original, né? Que toda hora você vê chuva ácida, né? Um mundo que está corroído pela chuva ácida, já é chuva ácida em cima de chuva ácida. Só que assim, nesse filme ele mostra, até porque os recursos de hoje são muito maiores do que eram nos anos 80, anos 90, né, para mostrar esse tipo de coisa. E ele mostra isso de uma maneira maior, só que ao mesmo tempo que é tudo muito aberto, assim, tudo mostrado de forma muito aberta, é tudo um tanto quanto claustrofóbico, porque você vê arranha-céu em cima de arranha-céu, e quando você sai ali da grande Los Angeles, por exemplo, vai para San Diego coberta de lixo, cara, que dá inveja até ao Wall-E, né, ao mundo, ao planeta Terra do Wall-E, né, que a gente imaginava no universo do Wall-E, aquele todo sujo, né, tanto que o Wall-E é o único ser vivo, entre aspas, né, a única obra de um ser vivo, uma das únicas obras de ser vivo que tá ali no planeta Terra, pós-apocalíptico lá do Wall-E, né.
e tudo coberto de lixo, só um robozinho e uma baratinha de estimação dele dando vida ao cenário todo infestado de lixo. E é o que a gente vê na San Diego desse filme, que é composto de uma forma muito bacana, tudo cheio de lixo. E é um filme sombrio, a fotografia também é espetacular. É uma fotografia sombria, é uma fotografia assim que realmente chega até a humilhar o original, o Blade Runner original, que já tem uma fotografia excelente para a época, né? Infelizmente, como não estou podendo editar muito bem aqui, tem partes do vídeo que comparam, né, fazem uma comparação do cenário original com o cenário fotografado, né, na edição final do filme. Então você vê, o cenário original é simplesmente um monte de escadaria, nada demais, mas no filme é toda uma coisa gótica, né? E todo aquele visual cyberpunk, e ele é emanado, talvez até mais engrandecido neste filme novo aí do Villeneuve. Mas o problema, agora já falei aí as qualidades do filme, vou falar uma outra qualidade aqui que eu achei bacana, é o relacionamento dele com a namorada virtual dele, que é um holograma, no caso o relacionamento do oficial K, que é já um replicante atualizado, que foi feito para não se rebelar contra os humanos, que é o que acontece com os replicantes originais lá do filme dos anos 80, né? E é o relacionamento que ele tem com o holograma dele, porque naquele mundo todo claustrofóbico, tecnocrata, destruído, praticamente destruído, totalmente irracional, né? Um excesso de irracionalidade muito grande ali, nenhuma emoção presente, né? Uma das poucas coisas coloridas, verdadeiramente coloridas, que se vê no filme é uma plantinha que ele acha ali. Essa plantinha acaba dando origem a uma investigação que leva a trama do filme em si, né? Mas é uma das poucas coisas coloridas. E o relacionamento dele com essa esposa virtual que ele tem, essa esposa holográfica que ele tem, é uma coisa muito bacana no filme, né? Porque você chega a sentir por um holograma, você chega a criar uma empatia muito grande pelo holograma, né? Sendo ele um robô, né? E por mais frio que ele seja, porque ele foi feito para ser muito mais frio do que os replicantes, por mais frio que ele seja, ainda assim ele é muito mais humano do que os próprios seres humanos, né? E isso aí é uma falha no filme, na minha opinião, que fica um tanto quanto positivo. Se no filme original você tem que parar para analisar, não, realmente, olha, os replicantes são mais humanos que os humanos, aqui a coisa toda é escancarada, cara. Tem até um diálogo extremamente positivo, que de uma personagem que, na minha opinião, também visualmente ela é muito positiva, porque ela lembra muito a Daryl Hannah do filme original, né? A Daryl Hannah do filme original. Então, tipo assim, é uma coisa que até isso é muito copiado, muito escancarado, na minha opinião, o visual dela, a fisionomia dela, tá? Com relação a Daryl Hannah no original. E ela fala em determinado momento o seguinte: olha, nós somos mais humanos que os humanos. Eu falo, cara, você está escancarando aquilo que era colocado de uma forma sutil no filme original. Tão sutil que, cara, tinha diálogos como, olha, isso tudo ficará perdido, né? Como lágrimas na chuva. É um diálogo que foi não roteirizado, mas improvisado. Não estava no script aquele diálogo. Então, você vê que, na minha opinião, caiu muito nesse quesito, né? Mas é bacana, assim, essa construção do relacionamento dele com a namoradinha virtual dele. E outra coisa bacana também que o roteiro faz é que é o seguinte: é uma trama simples, na minha opinião, extremamente simples, e hoje eu vou chegar lá, mas tem as reviravoltas dela, né? Uma reviravolta, na minha opinião, que você começa já meio que sacar qual o relacionamento que o Ryan Gosling tem com... Não é spoiler nenhum eu dizer que o Harrison Ford aparece no filme, mas enfim, o relacionamento do personagem do Ryan Gosling com o Harrison Ford, não, tá bom, velho, até parece que eu já não sabia isso aí. Até parece que eu não sabia que no fim ele era dele, entendeu? Não vou dar spoiler aqui, né? Mas enfim, já sabia isso aí. Aí quando você acha que você já resolveu tudo, já é muito simplista, muito previsível e tal, aí o roteiro vem, puxa o tapete e vê que não é nada daquilo, né? E você é surpreendido. E isso, na minha opinião, é a melhor coisa do filme.
é uma surpresa que a gente tem aí meio que próximo no final, aí no começo do terceiro ato, mais ou menos, né? Ou na metade do terceiro ato, eu não vou lembrar exatamente. Aliás, ó, falando em duração, é outro ponto negativo na minha opinião, cara. Porque é o seguinte, quando eu fui comprar o ingresso, eu vi lá no meu app que eu tenho da rede de cinema que eu ia assistir o filme, e eu vi lá dizendo que tinha 103 minutos de duração. E tipo, o filme tem quase 3 horas de duração, então erraram tudo. E não tem necessidade, cara. Sinceramente, é um filme longo, cara. Longo, cansativo. E desnecessariamente longo. Desnecessariamente longo. É uma trama simples demais pra ser longa desse jeito. Não é? Tanto é que eu não sei se eles tentaram fazer parecer mais confuso do que realmente é. E aí aumentaram muito esse tempo. E a verdade é a seguinte, a primeira hora de filme, cara, com todo respeito, mas daria pra você ter reduzido pra 10, não vou dizer 10, mas 20 minutos, cara. Em 20 minutos você resumiria bem essa primeira hora de filme, tá? O filme, coincidentemente, ele fica interessante quando entra o Harrison Ford no filme. Aí ele fica interessante e dá ares de que podemos ter, enfim, sei lá, uma espécie de revolta, revolução e não sei o que tal, um pega pra capar, e aí pá, aí fala, pô, o filme vai se transformar em uma coisa um tanto comercial, que pra mim nesse caso seria ótimo que acontecesse, tá? Eu não me levo a mal, tá? Eu gosto muito daquela aura mais cabeça de head movie do primeiro filme, do original, né? Acho excepcional aquilo tudo. O tratado é um tratado existencialista aquilo lá, né? Um estudo existencialismo. Eu falei isso no meu vídeo anterior, que justamente chama existencialismo em Blade Runner, Caçador de Androids, na versão do diretor, né? O Director's Cut. E é uma coisa que esse filme ele tenta trazer de volta e não consegue de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele tem 3 horas de duração para isso e não consegue nem metade, nem 20% do que o filme original, com bem menos tempo de tela, conseguiu. O filme original ele cumpre com muito mais êxito esse objetivo, ele é muito mais reflexivo, ele tem lucubrações muito mais interessantes e tudo mais. E sem essa necessidade de durar 3 horas quase. É um absurdo isso daí, né? Então, o que eu acho é o seguinte, o que na minha opinião falhou principalmente nesse novo Blade Runner é inquestionavelmente a proposta dele. Sabe? Eu acho assim, ele tinha que ter se definido bem, focado bem a proposta. A gente quer o quê? A gente quer ser um filme cabeça, então vamos fazer um filme cabeça. Só que para fazer um filme cabeça, você não pode ter uma série de diálogos expositivos, situações expositivas. Ele é um tanto quanto expositivo esse filme para querer ser cabeça, tão cabeça quanto original. Ele se foca demais também na trama, que é uma trama que não merece tanta atenção assim, não. Sabe? E no filme é uma trama que ainda, de uma certa forma, tem que boicotar a trama original. A trama do filme original. Que é a coisa que dá a entender que, tipo, tudo, né? Eu não vou dar spoiler, mas... Enfim, tudo, né? O que acontece no original, inclusive aquilo que se passa entre o Deckard e a Rachel, né? É tudo premeditado, tudo, enfim, já tô dando uns spoilers, é coisa leve também, nada demais, mas enfim, dá a entender que é tudo aquilo formado, não sei o que e tal, e, cara, ele praticamente estraga, né? Ele tenta fazer algo maior envolvendo, tá, o filme, o original, sendo que a história do original, tudo aquilo que tem no original é muito maior que tem nesse daqui. É a mesma coisa que você pegar 007 e Spectre, e o 007 aí contra o Skyfall, 007 Skyfall. O Spectre tenta englobar o que acontece no Skyfall, sendo que o Skyfall é muito maior, cara. Então não tem, eu achei totalmente desnecessário e falho, prejudicial à equipe, ao roteiro em si, isso aí. Não tinha necessidade de querer ficar, não sei o que, tal como todo fosse uma teoria da conspiração, né, e tudo mais, não tem necessidade, né? Então, é um filme que tentou ser cabeça, não conseguiu, não teve esse êxito. Aí, ele tentou englobar uma história gigantesca e tal. Se você quer englobar uma história gigantesca, o que você faz? Você pega e faz um filme assumidamente comercial. Tá? E nisso que todo mundo tá detonando o Ghost in the Shell, detonou o Ghost in the Shell, na minha opinião foi muito melhor. Pelo menos o Ghost in the Shell foi muito mais honesto com essa proposta dele, né? Ele foi muito mais honesto, ele pegou e se assumiu como filme comercial. Não, aqui é comercial, cara. A gente não vai ter aquela coisa de trazer a Motoko Kusanagi refletindo sobre o existencialismo dela, mergulhando no... Não.
E quando tiver, vai ser uma coisa muito mais simplista, né? Não vai ser aquela coisa toda cheia de diálogos maravilhosos e tal. Porque fizeram no Ghost in the Shell um filme pra ser de tiroteio, de pancadaria, de explosão, de sei lá o quê. Coisa que esse Blade Runner novo, 2040, deveria ter se sumido, sim, como filme comercial. E, meu, pega pra capar, de revolução, Deus, pega esse gancho e vai pra frente, cara. Toca esse terror aí pra frente, velho. Toca esse lance de explosão, detonação, não sei o que pra frente. E sabe, abandona de vez então essa aura existencialista que nesse filme não é tratada da maneira que merecia. Só pra constar, da minha parte, como esquecendo um pouco esse lance de linguagem cinematográfica, de analisar fotografia do filme e por aí vai, como pessoa, como espectador, como fã do filme original que seja, eu preferia que resgatasse aquela aura cult do original. E cult não quer dizer que seja um head movie, qualquer dia eu gravo um vídeo explicando a diferença. Mas enfim, resgatasse aquela aura vanguardista do filme original, tá? E tentasse trabalhar ela de uma forma mais interessante. Trabalhasse com o existencialismo sartreano, então, da mesma forma que o original trabalha. Ou você faz isso, eu preferia isso aí, que acontecesse, que voltasse de novo a se questionar do existencialismo. Estamos passando por períodos de extrema falha política, extremo niilismo político, não acreditamos mais em político nenhum, então o existencialismo é uma coisa que tem que ser trazida à tona, né? E seria interessante que o filme trouxesse isso à tona. Não só no Brasil, tá? Tô falando de niilismo político, mas próprio Estados Unidos tem muita gente lá contra o Trump. Eu também não acho que Obama fosse uma maravilha, Hillary Clinton menos ainda, mas enfim. Só que eu acho que o filme deveria resgatar, sim, a aura existencialista original, ou então pegar e fazer o que o Ghost in the Shell fez, se assume como um filme comercial e ponto final. Na minha opinião, o Ghost in the Shell funciona muito bem como filme comercial, cara. A versão 2017, não o anime lá de 1995, né? Mas esse Blade Runner deveria ter feito isso também. Eu acho que teria passado melhor e funcionado melhor também. Tá? Eu vou dar nota aqui, não vai aparecer as estrelinhas aqui bonitinha aqui em cima, tá? Porque eu tô sem computador para ficar fazendo montagem, edição e tudo mais. Mas eu vou dar estrela pra esse filme, cara. O nego vai me xingar, eu vou dar 2,5, cara. Se o filme tivesse tido 2 horas, enchido menos o saco com a duração, poderia dar até 3 estrelas, 3,5, mas dá 2,5, tá bom, né? O final do filme é legal, tal. Todo mundo deu 5 estrelas. O Rubens Eval Filho falou, é um filme simples, mas o original também era simples. Ô Rubens, eu gosto muito de você como crítico, mas veja bem, você é o crítico mais conhecido do Brasil, por sinal. Mas veja bem, o original é uma história simples, porque sim, o Deckard ele praticamente vive de defender a Rachel no filme original. Em suma, a grosso modo a história é essa. Tem toda uma história existencialista por trás daquilo tudo, mas a grosso modo a história é essa. Então é uma história simples, sim. Nesse daí também é até menos simples a história, se for ver bem. Mas o que importa é o seguinte, o que tá por trás das entrelinhas, o que tem nas entrelinhas, cara, é bem menos consistente do que no original. Esse aí, na minha opinião, falhou legal, cara. Desculpa quem discorda, que se dane, azar o seu, pula da ponte e se mata, tá? Tudo bem. Por esse vídeo é isso, falou, tchau, fui, adiós.